Olá, meus queridos, amados e amadas irmãos e irmãs. Hoje, dia 7 de fevereiro, né? Sábado. E eu decidi gravar uma palavra, e daqui a pouco a gente vai ter um período de oração, mas aqui na gravação, a palavra apenas, e eu convido você, mesmo na sua casa, onde você estiver depois de ouvir essa palavra, esteja intercedendo também por sua família, por você e pelo Brasil. Precisamos muito de oração, de intercessão. A palavra que eu quero deixar para vocês hoje é o seguinte tema: é possível ter paz em meio a um mundo em caos e em guerra? Esse é o tema. É possível ter paz em meio à guerra? Esse é o tema dessa palavra. E, queridos, o texto base, o texto base dessa meditação, quero que você abra sua Bíblia aí, é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3 a versículo 11. Eu tenho visto nos últimos dias muitos cristãos falando, citando esse texto e dizendo, não espere paz, porque a Bíblia diz que quando disserem que há paz e segurança, então sobrevirá repentina destruição. E muitos dizendo, não espere paz, no mundo não há paz. E a pergunta é possível ter paz em meio a um mundo em guerras? Um mundo em tribulação, um mundo em tempestade? Esse texto, Paulo está dizendo que quando disserem que há paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, vindo como as dores de parto aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas essa palavra dessa paz que Paulo está dizendo, é a paz de Deus ou é a paz do mundo? Essa paz que as pessoas vão dizerem que vai ter paz, e quando disserem que há paz e que conseguiram obter paz e segurança, vai vir a destruição, essa paz é a paz de Deus ou é a paz do mundo? Será que os de Deus, o povo de Deus, pode ter paz mesmo em meio a um mundo em guerras e desastres e problemas? Será que podemos ter paz? Essa é a pergunta. E nesse texto, na continuação desse texto, o apóstolo Paulo fala, mas vós, irmãos, versículo 4, vós, irmãos, o povo de Deus, vocês não estão em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Ou seja, o povo de Deus não pode ser surpreendido por essa paz falsa. O povo de Deus não pode ser surpreendido por essa paz falsa. Essa é a paz do mundo. Essa é a paz sem Deus. Essa é a paz sem a palavra de Deus. A paz do mundo é a paz dos homens. Mas os homens que não querem Deus, não querem sua palavra e não querem seus princípios. Portanto, sem Deus, sem sua palavra, sem seus princípios, não há paz. Porque ele é o príncipe da paz. Então, Paulo está dizendo, mas irmãos, vocês não estão em trevas para ser surpreendido como ladrão com essa falsa paz. Não, porque vós sois da luz, filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, os que se embebeda de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé, do amor e tendo por capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, o povo de Deus não está destinado à repentina destruição. A repentina destruição, a paz falsa é para quem está caminhando sem Deus. Quem está caminhando com Deus é do dia, deve se vestir da couraça da fé, do amor e ter por capacete na cabeça, proteção na cabeça, a salvação. Qual salvação? Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por Jesus Cristo. Portanto, meus queridos, nós pertencemos a um povo que é de Deus
que é protegido, que é guardado, e que mesmo passando por tribulação, e por mesmo estando em um mundo em guerras e tribulação, é um povo protegido, guardado, porque Deus não nos destinou para a ira, mas nos destinou para a aquisição da salvação, da vida eterna, da proteção em Deus. Então, queridos, é preciso interpretar corretamente essa palavra, porque a paz que o apóstolo Paulo está se referindo é a paz estabelecida pelo homem, é a paz buscada sem Deus, sem sua palavra, sem princípios. E o resultado dessa paz é catástrofe, é destruição. Mas quem é de Deus não está vivendo em trevas, não pode ser surpreendido pela falsa paz e pela catástrofe, porque já sabe que o mundo sem Deus vai viver em catástrofe mesmo. E, portanto, nós devemos estar alertos, vigiando, orando, buscando a Deus para ser protegido, para ter a paz de Deus, para ter a presença de Deus, e mesmo em meio ao mundo ao caos, nós termos paz. E é o que nós vamos ver daqui a pouco. Quem é de Deus, mesmo estando no meio de um mundo em caos, tem que ter paz, precisa ter paz. Precisa ter paz. Olha o que Jesus falou agora em João, capítulo 14, versículo 27. Olha o que Jesus falou. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus está falando de paz e está dizendo, deixo-vos a minha paz. Eram as suas últimas palavras aqui no mundo. Os discípulos aflitos, a última conversa, logo depois Jesus ia ser preso, os discípulos iam abandonar Jesus, os discípulos iam ser dispersos, iam se dispersar, iam deixar Cristo, mas Cristo está dizendo para eles, deixo-vos a paz, a minha paz. Meus irmãos, nós precisamos a paz de Cristo, a paz de Deus. E como é que nós vamos ter a paz de Deus? Jesus disse, eu deixo-vos a minha paz. A minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo dá, ou seja, a paz de Cristo, a paz de Jesus, não é a paz do mundo, é a paz de Deus. E aí ele disse, não se perturbe e nem se atemorize. Não fique perturbado, não fique aflito, não fique atemorizado, desesperado, porque eu vos deixo a minha paz. Meu querido, minha querida, não sei se você está vivendo num período de falta de paz, de perturbação, de aflição, de desespero. Não sei se por um problema de saúde, não sei se por um problema financeiro, não sei se por um problema na família, não sei se em razão dos problemas do Brasil, dos problemas do mundo. Estamos vivendo um tempo de tempestade, tempos de guerra, guerras até mesmo entre pessoas, entre amigos, entre pessoas na família, guerra no trabalho, guerra no trânsito, guerra na escola, guerra em todos os cantos. Guerra, briga, morte. Mas Jesus está dizendo para mim e para você, deixo-vos a minha paz. A minha paz vos dou. Não é a paz do mundo. Portanto, busque a minha paz e não se perturbe e nem se atemorize. Essa é a palavra para mim e para você hoje, 7 de fevereiro de 2026. Essa é a palavra para o povo de Deus, no Brasil e no mundo. Deixo-vos a minha paz. A minha paz vos dou. Não é a paz do mundo. Portanto, não se perturbe o vosso coração e nem se atemorize. E no capítulo 16, versículo 32 e 33 do mesmo livro, do livro de João, Jesus novamente repete essa palavra. E ele diz, eis que chega a hora, e já se aproxima, em que todos vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só, mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. E tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Agora, no capítulo 16, 32 e 33, dentro da mesma conversa, é a mesma conversa de João 14, agora já é o final dessa conversa, no capítulo 16, aqui encerra a conversa desses 3 capítulos, Jesus orientando os discípulos,
preparando os discípulos para o que ia acontecer. Ele seria preso, ele seria crucificado, ele seria morto, os discípulos fugiriam, seriam dispersos, abandonariam Jesus, mas ele diz, olha, vocês vão me deixar só, mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Queridos, o mesmo Deus esteve com Jesus lá na cruz e lá no momento tão difícil da pré-tribulação antes da crucificação e da sua morte. O mesmo Deus que esteve com Jesus é o mesmo Deus que está comigo aqui e que está com você aí onde você estiver. Não se desespere. Busque a paz de Deus. Não espere paz, não espere que a paz do mundo, não espere que a paz do mundo venha trazer paz a você. Porque a paz do mundo é falsa, é baseada, é fundada sem Deus, sem sua palavra, e, portanto, não é paz duradoura, não é paz permanente. A paz duradoura e permanente e verdadeira está em Deus, está em Jesus. Portanto, quem sabe eu e você estejamos passando por um momento de dificuldade, de tribulação, mas Deus está dizendo para mim e para você, meu filho, minha filha, deixo-vos a minha paz. A minha paz eu dou para você. Não se perturbe o coração e nem se atemorize. Vai chegar a hora, e já está se aproximando, em que vocês podem se dispersar por causa dos problemas, por causa das lutas, como aconteceu com os discípulos, abandonaram Jesus, mas Jesus disse, vocês vão me deixar só, mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Quem sabe pessoas têm abandonado você, quem sabe irmãos de fé têm abandonado você, família tem abandonado você, amigos têm abandonado você, mas eu e você, nós não estamos só. Deus não nos abandona. Deus não abandona você. Saiba disso. Busque a Deus. Busque sua presença. E a paz de Deus vai alcançar a sua vida. E agora, caminhando para o final dessa meditação, o texto agora é em Filipenses capítulo 4, versículo 6 a versículo 9. Filipenses capítulo 4, versículo 6 a 9. Como trazer para nossas vidas a paz de Deus? Qual a forma de trazer para nós a paz de Deus? Vamos ver o que diz a palavra em Filipenses 4, 6 em diante. Não estejais inquieto por coisa alguma. Não fique inquieto. Não fique inquieto. Não fique carregando o problema de amanhã, da semana que vem para hoje. Confie em Deus. Ore. E o texto diz, não esteja inquieto por coisa alguma. E o que eu faço com os problemas que estão me afligindo, com as preocupações, com as inquietações, com as dificuldades? O que nós fazemos? A Bíblia diz, não esteja inquieto, antes as vossas petições, os vossos pedidos, as vossas necessidades, sejam em tudo conhecidas diante de Deus, através da oração, da súplica e da ação de graça. Ou seja, primeiro, não andar inquieto com coisa alguma, com nada, não viver inquieto com nada, mas colocar diante de Deus nossas inquietações, nossas necessidades, nossas preocupações, colocar tudo diante de Deus, tornar conhecido diante de Deus pela oração, pela súplica e pela ação de graça, ou seja, pelo agradecimento. Por quê? Porque se pedimos com fé e colocamos nossos problemas com fé diante de Deus, a gente deve já agradecer, porque sabemos que Deus vai resolver, que Deus vai trazer solução, que Deus vai tomar conta daquele problema e trazer a solução que eu não tenho, que você não tem, que as pessoas não têm, que o médico não tem, que o governo não tem, que o mundo não tem, mas Deus tem. Por isso, não esteja inquieto por coisa alguma, mas as suas inquietações sejam colocadas diante de Deus pela oração, pela súplica e pelo agradecimento. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quando a gente faz isso, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai guardar os nossos corações, a nossa mente, os nossos pensamentos em Cristo Jesus. E a última coisa, para manter a paz de Deus no nosso coração, é tomar cuidado com aquilo que a gente pensa, tomar cuidado com aquilo que a gente assiste, tomar cuidado com aquilo que a gente ouve. O que é que você está assistindo, o que é que você está ouvindo nas redes sociais, nos meios de comunicação, nas suas conversas? São coisas boas que edificam, ou você está ouvindo coisa ruim, coisa que destrói, coisa que nos deixa doente? Olha agora o versículo 8 do mesmo texto,
Filipenses 4, 8 e 9. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, e tudo que é amável, e tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. Então, ocupar a nossa mente, a nossa visão, o nosso olhar com o quê? Com aquilo que é bom, com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que é honesto, com aquilo que é justo, com aquilo que é puro, com aquilo que é amável, com aquilo que é de boa fama, com aquilo que tem virtude, com aquilo que tem valor. É isso que nós devemos ocupar a nossa mente. Cuidado com o que você está ouvindo. Cuidado se você ficar nas redes sociais, só ouvindo tragédia, só ouvindo as desgraças desse mundo. Você vai ficar doente e a paz de Deus vai fugir da sua vida. Então, Deus está dizendo para mim e para você, se encha de mim, da minha palavra, das coisas boas, da minha presença, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai guardar a sua vida. Então, essa é a palavra para hoje. Que Deus abençoe você aí onde você estiver. Eu quero orar contigo. Obrigado, Pai, por esta palavra, por essa meditação. Obrigado por falar ao meu coração nesse dia e poder estar compartilhando com meus irmãos sobre a verdadeira paz. É possível ter paz em meio a um mundo atribulado, em meio a um mundo em tempestade? Sim, Senhor, é possível ter paz. Não a paz do mundo, mas a paz de Deus. A tua presença, a tua palavra, Senhor, a tua presença, a tua palavra colocar diante do Senhor as nossas aflições através da oração, colocar diante do Senhor, não ficar falando com as pessoas e reclamando, mas colocar diante do Senhor as nossas inquietações, aflições e necessidades. Colocar tudo diante do Senhor e agradecer. E a tua palavra diz que a paz do Senhor, a paz de Deus que excede todo o entendimento, vai guardar o nosso coração, a nossa mente e a nossa vida. Senhor, e a última coisa é pensar naquilo que é bom. Nos liberta das coisas desse mundo, nos liberta das coisas ruins das redes sociais, Senhor, das músicas profanas, dos programas que só traz desgraça, até mesmo o jornalismo, muitas vezes só traz coisa que destrói. Senhor, tem misericórdia do teu povo, abre os olhos da igreja, abre os olhos do teu povo, da tua igreja, abre os olhos do meu irmão, da minha irmã, dessa família que está ouvindo essa palavra, em nome de Jesus. Continua falando e nos incomodando, em nome de Jesus. Amém e amém.